Bom, vamos lá. Eu entendo que as maiores dificuldades na revitalização da igreja, ela depende do revitalizador e depende da igreja ser revitalizada, né? Isso veio uma pergunta de um pastor que ele plantou uma igreja lá na Bahia e ele mandou a seguinte pergunta: mas mesmo assim, nesse caso, na sua experiência, quais são as 3 maiores dificuldades gerais de revitalizar uma igreja e que tipo de habilidades são essenciais para o revitalizador? Bom, dificuldades. Eu acho que uma das dificuldades, uma das primeiras dificuldades é a resistência da própria igreja, por razões diversas, né? É mais ou menos como a história do pior cego é o que não quer ver. Né? E a igreja, às vezes, ela não percebe o seu cenário de perda de vitalidade. O segundo maior desafio, às vezes, se encontra na própria liderança, né? De líderes que não estão dispostos a mudar a maneira como conduzem determinada igreja. Isso é muito comum. Mas o terceiro, e talvez seja o mais complicado, é o próprio pastor, né? que por desconhecimento, por despreparo, por inadequação, não consegue lidar com o assunto. Então, eu acho que por aí passam os 3 maiores desafios. Desculpa, repete para mim a segunda parte da pergunta. A segunda parte é: quais tipos de habilidades são essenciais para o revitalizador? Olha, eu acho que existem várias habilidades essenciais. Mas a primeira, sem sombra de dúvida, é paciência. Né? Paciência é elemento chave como característica para um revitalizador. Eu acho que uma outra característica que me chama muita atenção, eu denomino como versatilidade. Né? Porque no ministério pastoral, especialmente em revitalização, não dá para você dizer que você só é capaz de fazer uma coisa. Às vezes você vai ter que lidar com situações diferentes, com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. E nós estamos vivendo um tempo em que isso é mais exigido do que nunca. Né? Você precisa saber de teologia e, às vezes, precisa saber de projeto, de uma série de outras coisas. Né? Então, assim, a versatilidade é um negócio crucial. Agora, a terceira característica importante, eu acho que é a visão de mundo. Né? Consciência do tempo que a gente tem vivido. Eu gosto muito do caso que a gente tem em Crônicas, quando é falado para nós, Daniel, que Saul deixou o trono porque morreu, e as tribos estão se organizando para tornar Davi rei. E naquele determinado momento, os homens, as tribos estão se mobilizando, existem os exércitos, e é trazido à tona no capítulo 12 de 2 Crônicas, os homens de Issacar, com a seguinte descrição, né? Homens que eram capazes estavam dispostos e estavam em condições de responder a toda e qualquer situação. O que diferenciava os homens de Issacar das demais tribos era a visão de tempo e as habilidades que eles tinham capazes de responder a quaisquer situações. Em outras palavras, nós precisamos de pastores que tenham uma visão de mundo mais amplificada. Eu tenho dito também na mentoria que uma das grandes dificuldades que nós temos como pastores é que nós vivemos muito no ambiente da estufa. Em outras palavras, o ambiente da igreja. E o reino de Deus, ele transcende a estufa. O reino de Deus, ele transcende o ambiente da igreja local, ele transcende o ambiente denominacional, né? E ele transcende o ambiente religioso. O reino de Deus é muito maior que isso. De modo que a gente precisa olhar para aquilo que Deus está fazendo no mundo que nós nos encontramos. Olhar para o mundo que nós estamos, saber como responder a ele e enxergar o que Deus está fazendo nesse mundo.
Então é a habilidade de conseguir enxergar, de conseguir ver a coisa de uma maneira mais ampla. Legal. E você